Salve, salve galerinha do Miranda Buriti! Aqui quem fala é o professor Guilherme Martins, de Ciências Naturais. Na aula de hoje, iremos abordar o seguinte tema: gripe espanhola e saúde pública no Brasil. Para tanto, vamos fazer uma viagem aos anos 10 e 20 do século passado, quando no Brasil não havia hospitais e nem serviço público de saúde. E de repente você pode me questionar: mas então, professor, para onde iam as pessoas que ficavam doentes? Então, naquela época que nós tínhamos eram as Santas Casas de Misericórdia, que geralmente eram construídas por iniciativa da Igreja Católica. As Santas Casas, elas viviam de doações e cobravam a grana daquelas pessoas que podiam pagar. Na imagem abaixo, de 1932, vocês podem observar a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Nesse mesmo século, nessa mesma época, o mundo viu estourar a gripe espanhola, mais precisamente no ano de 1918. Estima-se que essa pandemia matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. No Brasil, a epidemia provavelmente chegou através do transatlântico Demerara. O navio vindo da Europa atracou em alguns portos como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, desembarcando centenas de pessoas contaminadas com o vírus da gripe espanhola. Então, à medida que o tempo passava, o vírus ia se disseminando pelo interior do país. Isso aconteceu mais ou menos no mês de setembro, e um mês depois, o país estava mergulhado numa das maiores crises sanitárias da sua história. Naquele momento, o Brasil era um navio prestes a afundar. A história não é tão diferente do que a gente vê hoje. A grande massa tendo que sair para trabalhar, tendo que lidar com suas condições econômicas e ao mesmo tempo tendo que se proteger do vírus. Então, naquela época, as pessoas que tinham mais condições tinham acesso garantido às Santas Casas de Misericórdia, já que podiam pagar. Uma pequena parcela da população se refugiava em suas fazendas, sítios e casarões, já que tinham maior poder aquisitivo. Tanto é que a história conta que a maior parte das pessoas que morreram foram aquelas que se localizavam em regiões de vulnerabilidade, em regiões de pobreza. As notícias da época, estampadas nos jornais, descreviam o caos que acontecia no país. Por exemplo, a Gazeta de Notícias traz aí na sua manchete principal a grande epidemia e as providências do governo, que de muito pouco valeram até agora. O Rio é um vasto hospital, a invasão da influenza espanhola. Enquanto o estado de São Paulo estampava, no mês de janeiro já de 2019, a morte do senhor conselheiro Rodrigues Alves, que seria o quinto presidente da República do nosso país. Ele acabou não assumindo por ter contraído o vírus, mas precisamente no mês de outubro de 2018, mas só viria a falecer em janeiro de 2019 por conta de uma anemia e de problemas cardíacos. E naquela época nós tínhamos os conselhos ao povo, que traziam um conjunto de orientações para que as pessoas elas pudessem evitar a contaminação e, se contaminassem, pudessem se cuidar. Então naquela época já existia a questão de evitar as aglomerações, tomar os cuidados higiênicos, evitar visitas, em caso de ficar doente, descansar, repousar. Então tudo isso já acontecia naquela época, algo que se assemelha muito aos dias de hoje. Acredita-se que naquela época a gripe espanhola tenha levado à morte mais de 35 mil brasileiros. Números que são questionáveis. Se nós, atualmente, na pandemia de Covid-19, já temos o problema da subnotificação com toda a tecnologia que nós temos, imagine naquela época. A verdade é que o grande número de mortos fez com que as autoridades brasileiras da época tivessem a ideia de construir um sistema de saúde pública que fosse patrimônio do Estado Nacional, que desse conta da saúde pública brasileira e fosse capaz de enfrentar os piores desafios. Dentre as ideias e projetos recusados pelo governo da época, o do deputado Azevedo Sodré, na fotografia ao lado, apresentou um que propôs a criação do Ministério da Saúde Pública.
naquele momento, apesar do projeto, da ideia não ter vingado, estava ali plantada a semente que daria origem ao SUS. Em 2 de janeiro de 1920, o Dia do Sanitarista, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, que era subordinado ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Em 1930, 10 anos depois, finalmente surge o Ministério da Saúde. Junto com a educação, eles formavam o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública. Quase 60 anos depois, surge o Sistema Único de Saúde, por meio da Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 196 reconhece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Traduzindo, o que a gente quis dizer aí, quando a gente fala em visar a redução do risco de doença, a gente pode trazer as campanhas que são realizadas pelo Sistema Único de Saúde contra a questão do tabagismo, dos fumantes, a questão da vacinação. Então se trabalha com a prevenção, ao contrário do que acontecia nas santas casas de misericórdia, que apenas tratava os doentes, ou seja, não havia a questão da prevenção. E quando a gente cita aqui a questão do acesso universal e igualitário, é que um sistema único de saúde público, ele tem o dever de atender a todas as pessoas, sem distinção de cor, de classe social. Se a gripe espanhola ela ensejou a criação do SUS, se ela trouxe toda essa necessidade de um sistema único de saúde que atendesse a toda a população sem distinção, o novo coronavírus ele vem para afirmar isso. Diante desses 5 anos de intensos desmontes das estruturas de saúde e educação do Estado, o coronavírus ele vem para reforçar a importância do maior e mais eficiente sistema de saúde do planeta. Diante do que a gente estudou até aqui, vamos refletir? Vamos trazer aqui 2 situações. Uma primeira situação é hipotética. Imagine um senhor que demonstra ter sintomas de Covid-19, liga para o SAMU e a ambulância chega em sua casa para levá-lo ao hospital. Lá ele recebe todo o atendimento que é necessário e alguns dias depois, recuperado, retorna para casa sem custo algum. Lembrando que nós brasileiros pagamos impostos que mantêm os serviços oferecidos pelo Estado, como a questão da saúde, que a gente está colocando aqui, a educação e a segurança. Vamos agora para a segunda situação, uma situação verídica. Aconteceu nos Estados Unidos. Uma menina, uma garotinha de 3 anos, chamada Annabelle, ela, junto com seu pai, demonstraram sintomas de Covid-19. Então, acionando o serviço de saúde, o pai e a menina foram encaminhados através de uma ambulância para um hospital, onde foram internados. Alguns dias depois, constataram que não se tratava de Covid-19. Então eles foram liberados, receberam alta, e alguns dias depois, o pai tomou um tremendo susto. Chegou uma conta de mais de $6.000, que daria aqui no Brasil uma conta superior a R$30.000. Então a reflexão que a gente deixa é: será que no Brasil as pessoas teriam condição, em sua grande maioria, de arcar com um serviço de saúde privado? Então a gente encerra essa aula com esse questionamento e pede que vocês fiquem atentos, porque deixaremos um exercício para que vocês possam responder e ver o que é que vocês conseguiram absorver de toda essa discussão, ok? Um abraço, se cuidem e até a próxima.